Estamos de volta com o programa Vida Plena pela Boa Vontade TV. E vamos falar de um assunto muito bom, os nossos animais domésticos. As doenças alérgicas nos cães são a causa mais frequente de consultas nas clínicas veterinárias das grandes cidades. Estima-se que entre 25% a 30% de todos os cães sofrem de alguma doença alérgica. Os gatos também sofrem com o problema. E para falar sobre prevenção e tratamento das principais alergias que afetam os animais, estamos recebendo mais uma vez aqui nos estúdios da Boa Vontade TV, no Vida Plena, o médico veterinário Dr. Marcos Fernandes, especialista em homeopatia, mestre em saúde pública pela USP. Marcos, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, Tamara, eu que agradeço mais uma vez estando aqui no seu programa. Quais são as alergias mais frequentes que afetam os cães e gatos? Olha, a primeira alergia, a mais comum, é a DAP, dermatite alérgica à picada de pulga. Em segundo lugar, nós temos a alergia alimentar. Em terceiro lugar, nós temos a chamada dermatite atópica, que é aquela alergia provocada por inalantes. Inalantes que vêm do ar, vêm do ambiente, etc. Esses são os principais tipos de alergia que nós temos em cães e gatos. Certo. Vamos falar um pouco, então, de cada uma delas, a questão da alergia a pulgas. Então, geralmente, todos os cães têm esse tipo de alergia, sofrem com o problema ou não? Não. Na verdade, a alergia ela tem uma causa genética, vem dos pais. É uma doença congênita, ou seja, o animal já nasce com a predisposição a ser alérgico. Dependendo do ambiente em que ele se encontra, ele apresenta ou não o quadro. Mas a principal, cerca de 60% dos animais alérgicos têm alergia à pulga. A pulga, na verdade, o cão não é alérgico à pulga, ele é alérgico à picada de pulga. Certo. Pica o animal, injeta uma saliva no sangue do animal e essa saliva é extremamente alergena, percorrendo o corpo todo pelo sangue, provoca o quadro da coceira, né? Uma coceira muito intensa, principalmente na região dorsal, na região da cauda do animal. Então, o animal que tem alergia à pulga, ele coça muito na região de trás, ali da próxima cauda. Certo. Como podemos perceber que o meu animal de estimação, como eu percebo que ele está sofrendo com um problema alérgico? Às vezes o animal tem a pulga e não tem alergia. Você identifica a pulga, às vezes dependendo da pelagem do animal, com algum grau de dificuldade. Mas o principal sintoma da alergia à pulga é a coceira. O animal coça diuturnamente. Ele deixa de comer para coçar, ele deixa de dormir para coçar. É uma coceira incessante. É muito desagradável, que compromete inclusive a qualidade de vida desse animal. E muitas vezes a região em que ele coça, ela também é afetada. Vermelhidão, queda de pelo, também pode ocorrer, doutor? Também. O primeiro sintoma é a coceira. Em seguida, vem as lesões de pele, nós chamamos de lesões secundárias. São lesões que ele mesmo provoca. A alergia em si não provoca lesão, mas o ato de se coçar vigorosamente com as patas, as unhas que os animais utilizam de uma forma muito agressiva, acabam causando inflamações, infecções, queda de pelo, caspa. Caspa também? Caspa também. Caspa é seborreia. Seborreia é uma descamação da pele, né? E a pele descama quando ela não está bem, quando ela está doente, né? Existem raças que têm maior predisposição para ter alergia à picada de pulga? Normalmente os animais de raça mais apurada, né? Aliás, a alergia é uma doença muito ligada à consanguinidade, ou seja, ao cruzamento de animais que são parentes. Então, quanto mais puro é a raça, maior a possibilidade que esse animal tem de apresentar o quadro alérgico. Animais mais cruzados, os vira-latas, né, como nós chamamos os sem raça definida, esses animais eles têm menos tendência a apresentar o quadro alérgico. Né? Então não tem uma raça mais específica, mas normalmente os animais de raça mais apurada são mais sensíveis. Certo. As alergias em cães e gatos têm as mesmas características que as alergias das pessoas, que as pessoas sofrem? Né? Exatamente. É a mesma coisa. Um cão com rinite alérgica é exatamente igual a uma pessoa com rinite alérgica. Só que o animal, ele vai coçar o focinho no chão, raspar na parede, enquanto a pessoa vai coçar com as mãos, né? Vai levar as mãos no nariz, né? Vai suar o nariz toda hora, etc. O cão, ele vai manifestar o quadro um pouco de forma diferente, mas as características são as mesmas. Existe uma causa já definida para rinite alérgica em cães e gatos, doutor? Existe. Os inalantes, os desinfetantes, os produtos químicos, contato com lã, cobertor, carpete, viver em apartamentos muito pequenos, muito fechados,
Viver numa cidade como São Paulo, extremamente poluída, né? Tudo isso compromete e acaba sendo um fator a mais no quadro alérgico, especialmente na rinite. Então, até mesmo a poluição da cidade influencia o quadro respiratório do meu animal? Influencia. Que interessante, assim como as pessoas realmente. Assim como as pessoas, por exemplo, existe uma pesquisa no ser humano que as pessoas que vivem em ambiente rural, elas têm muito menos quadros alérgicos do que as que vivem em ambiente urbano. Então, isso, fazendo uma projeção para os animais, nós podemos entender dessa forma também. Shampoos, cremes, condicionadores também podem causar alergia nos animais? Podem. E olha, existe alergia às coisas mais adversas. Por exemplo, existe alergia a sol. A sol. Existe alergia ao frio. Existe alergia ao calor. Quer dizer, se o sol, a radiação solar pode causar alergia num animal sensível, o problema obviamente não está no sol. Está nesse organismo que é sensível a essa substância, essa radiação no caso, né? Então, se isso pode causar alergia, imagine os produtos sintéticos, os produtos químicos, né, utilizados aí em cosméticos, em shampoos, em sabonetes, né? Bom, e o cuidado também que a pessoa deve ter ao ter um animal de estimação em casa é a maneira como higieniza a sua própria casa, porque os produtos de limpeza também influenciam nessa questão. E muito. Até porque o brasileiro, nós somos um povo muito limpo, né? Digamos assim. E nós utilizamos os produtos de uma forma errada. Nós utilizamos da forma como a gente acha que deve ser utilizado. Nós não temos o hábito de ler o manual, ler a bula, né? Ler a indicação do fabricante. Então a gente dilui meio que a olho ali, digamos, né? Os produtos químicos, né? Para limpar a casa. E nós achamos que o que mata a bactéria é o cheiro, inclusive, né? Então a gente sempre faz uso abusivo dos desinfetantes. Bom, daqui a pouco nós continuamos com esse assunto. Vamos também falar das alergias provocadas por alimentação inadequada. Você fique com a gente, faça suas perguntas, fique à vontade. Nosso telefone para você é o 3358-6802, código 11. Estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Vida Plena o médico veterinário Dr. Marcos Fernandes, especialista em homeopatia, mestre em saúde pública pela USP, falando sobre o assunto. Nós temos aqui, Dr. Marcos, a pergunta da Márcia Nomura de Santos, São Paulo. Tudo bom, Márcia? Bom dia, muito obrigada pela sua audiência. E ela pergunta: cães e gatos também sofrem de processos alérgicos relacionados à alimentação? Sofre. Boa pergunta da Márcia. É verdade, os cães têm alergia principalmente às proteínas dos alimentos. A que mais o animal apresenta alergia é a proteína da carne de vaca, da carne de boi. Em segundo lugar, o leite. E na minha tese de mestrado, nós descobrimos que os animais, muitos deles, têm alergia às rações comerciais, aos aditivos alimentares, que são os corantes, os conservantes, os palatabilizantes. Então, muitos cães não podem comer ração, por exemplo. Há que se fazer aí uma dieta caseira para que esse animal ele fique livre na alimentação dos tais aditivos alimentares que causam coceira, espirro, tosse, etc. Como a pessoa ela consegue diagnosticar, perceber que o animal sofre desse tipo de alergia? Muitas vezes o animal já consome um tipo de ração comercial e a pessoa, como ela pode diagnosticar isso? Bem, é difícil, é difícil. É difícil, através da anamnese, dos questionamentos que nós vamos direcionando as perguntas, a gente consegue meio que suspeitar do problema. E a confirmação, obviamente, somente através de uma dieta expositiva, ou seja, retirar aquela dieta da alimentação do animal e aguardar uma melhora, né, do quadro que ele apresenta alérgico. E depois expor o animal novamente àquela alimentação que nós suspeitamos e aí retornar o processo alérgico. Dessa forma, nós confirmamos o quadro de alergia. E quais são os principais sintomas dos animais que sofrem com alergia de alguns alimentos? A grande maioria dos animais tem coceira. Eles se coçam pelo corpo. Não tem lesões na pele, apenas coceira. 20% dos animais que têm alergia alimentar apresentam algum grau de transtorno gastroentérico, que seria vômito e diarreia. Tá? Mas apenas 20%. A grande maioria dos animais... Coceira apresenta sintomas na pele. Bom, aí nada melhor do que procurar realmente um profissional para solucionar aí o problema. Falando em solução do problema, é possível o tratamento, a cura dos problemas alérgicos? Cura não. O controle. É o controle. É uma doença crônica, normalmente incurável. Embora a gente verifica
que eventualmente nós tratamos algum animal, especialmente com homeopatia, e o animal fica durante anos sem apresentar o quadro. Mas é raro. A grande maioria dos animais, você tem apenas o controle do quadro e não uma cura definitiva do processo. Certo. Voltando nessa questão dos alimentos, muitas pessoas não só se utilizam das rações, mas elas também se utilizam dos alimentos que tem em casa, que as pessoas consomem. Isso é correto? Isso pode despertar um quadro alérgico no animal? Com certeza, principalmente doce, bala, chocolate, refrigerante, né? Os embutidos, a linguiça, a salsicha, todos esses alimentos condimentados, né? Apimentados muitas vezes, ricos em substâncias químicas, especialmente os alimentos comerciais, você pode agravar o quadro alérgico do animal. Isso é extremamente nocivo. O proprietário do animal não deve dar esse tipo de alimento para o animal em nenhuma hipótese. Certo. Ricardo Pereira, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Bom dia, Ricardo. E ele pergunta: o meu cão é alérgico e ele pergunta se os filhotes desse cão serão alérgicos também. Tem grande chance, Ricardo. Tem grande chance. Principalmente se a mãe desse cachorro também for alérgico. Então, se o pai é alérgico, tem chance do filho ser alérgico. Agora, se o pai e a mãe são alérgicos, a chance, obviamente, é muito maior. É quase que certo que o animal apresente algum grau de alergia. Tá certo. Pergunta da Arlete Fernandes, de Salvador, Bahia. Bom dia, Arlete. Ela pergunta: é verdade que o cão alérgico que se coça o tempo todo pode ter infecção na pele? Com certeza, Arlete, é verdade. Porque o animal, ele coça de uma forma vigorosa, nós chamamos de agressiva, e com a unha ele acaba inoculando na pele uma quantidade muito grande de bactérias. Essas bactérias, elas adentram no tecido epitelial e provocam aí as tais dermatites, né, que são inflamações da pele. São contaminações provocadas pelo próprio animal. Certo. A maioria das alergias, doutor, elas são tratadas com cortisona. Fala um pouquinho sobre esse processo. É realmente algo muito forte e esse tratamento, ele é eficaz mesmo? Não, de fato é verdade. A maioria dos animais, ou das pessoas inclusive, são tratados com cortisona. Apenas atenua o sintoma da coceira, ou do espirro, ou da tosse. E o que é pior, faz muito mal. Cortisona é um hormônio. E toda terapia com hormônio, ela tem efeitos colaterais já sabidos, muito característicos. Sim. Então, a curto, ou mesmo a médio e até a curto prazo, uma série de efeitos colaterais esse animal vai desenvolver com o uso da cortisona. Quais, por exemplo, doutor? Diabetes, obesidade, transtornos renais, transtornos hepáticos, cardíacos, uma série de problemas. É um pequeno veneno que o animal toma aí todos os dias, atenua, a princípio, o quadro. A médio prazo não resolve mais, porque existe uma situação chamada tolerância. O animal passa a tolerar esse medicamento, né? Então, não tem mais resposta no quadro alérgico, no entanto, os efeitos colaterais são cada vez mais acentuados. E como a homeopatia, ela trata os cães que sofrem com problema da alergia? Exatamente, a homeopatia é maravilhosa para isso. Ela trata de duas formas, através do unicismo, ou seja, prescreve-se um medicamento baseado no estudo da personalidade do animal, ou seja, trata o animal como um todo, equilibrando esse animal, mente, espírito, consciência, organismo, esse animal vai apresentar menos alergia. E outra forma de utilizar a homeopatia é pegar aquilo que o animal é alérgico, levar para a farmácia de homeopatia, fazer um medicamento daquilo que o animal apresenta de alergia. E nessa forma o objetivo é dessensibilizar o organismo a esse alergeno. Então, por exemplo, o animal é alérgico ao tapete, ao carpete. A pessoa não quer tirar o carpete de casa. Pode pegar um pedacinho desse carpete, mandar para a farmácia e fazer um medicamento homeopático chamado isoterapia, né? Isso não é bem homeopatia, é chamado isoterapia. E aí nós utilizamos nesse animal e dessensibilizamos o seu organismo. Certo. E quanto tempo nós percebemos quanto tempo funciona esse tratamento? Muitas pessoas têm em mente que a homeopatia é um tratamento a longo prazo, que demora muito. No momento em que o cão está tendo uma crise alérgica, como ele reage diante do tratamento? Rapidamente. Se você acertar o medicamento que esse animal está precisando, ele reage rapidamente, né? Então, a homeopatia também é utilizada em quadros agudos. Então, numa agudização de um quadro alérgico, a homeopatia pode ajudar, sim. Certo. Bom, algumas informações, doutor, quanto aos cuidados que nós devemos ter para prevenir as alergias como um todo. Na verdade, Tamara, não tem como prevenir muito.
por se tratar de uma doença que vem através do código genético, Uhum. é uma questão de sorte e azar. Obviamente, quando sabidamente o animal é alérgico, uma série de condutas e normas na casa devem ser adotadas, né? Então, diluir mais os produtos químicos, desinfetantes, não usar roupa de lã, dar uma qualidade de vida boa para esse animal, não expor esse animal a substâncias alergenas como os aditivos alimentares através das rações comerciais. Uhum. Enfim, tem uma série de medidas que você pode adotar na tentativa de minimizar o processo. Mas frear o processo é possível. Os gatos também sofrem com as alergias, certo, doutor? Certo, Tamara, os gatos também sofrem com alergia. Menos, mas sofrem. Por que menos? Não sei, não sabemos. Tá certo. Talvez porque a casuística dos gatos nos consultórios é menor. Como Uhum. nós atendemos menos gatos, atendemos menos gatos alérgicos.